Agora sim, boa tarde. Muito bem, falar de segurança psicológica em tempos de IA. Tem um conto sufi que fala sobre o mestre Khidir, que avisa toda a população de que as águas estariam contaminadas. Um único homem o escutou. Os demais ignoraram aquela informação e tomaram daquela água e enlouqueceram. O que aconteceu na prática é que este homem foi taxado de louco. Perante toda essa pressão da sociedade, ele não aguentou e resolveu, mesmo que conscientemente, tomar aquela água para ficar igual a todo mundo. Quando eu ouvi essa história sufi pela primeira vez, isso me remeteu muito à trajetória do Van Gogh. Van Gogh tinha uma história única, uma obra de arte singular, e ele não seguia nenhum padrão da sociedade. O que aconteceu com ele? Ele foi taxado de louco. É fato que Van Gogh realmente ficou doente. Ele foi marginalizado pela sociedade, ele foi considerado louco, e, além de tudo isso, ele também foi banalizado na sua arte, desqualificado, pelo menos quanto vivo. Van Gogh ficou doente com isso. Esse quadro, O Passeio ao Crepúsculo, ele pintou meses antes de se matar, ele já estava internado. Aqui ele retrata toda a dor, todo o acolhimento e amor que ele nunca teve, e a dor que ele viveu. Ele mandava muitas cartas para o seu irmão Theo, que foi a única pessoa que deu apoio para ele. E aí eu pergunto para vocês, até quando a gente vai beber dessa água contaminada e achar que isso é normal? A gente está vivendo uma sociedade que está cada vez mais doente. Dados da OMS dizem que a gente chega a 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental. Esse assunto é para ontem. Como que a gente pode lidar com isso? Eu fiz uma brincadeirinha aqui com a IA. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz uma brincadeirinha com a IA do quadro do Van Gogh, né? Mas eu também fiz uma brincadeirinha com a IA, perguntando assim, como seria o Van Gogh vivendo nos dias de hoje? E o Van Gogh vivendo nos dias de hoje, eu imaginei algumas cenas assim. Ele, com a sensibilidade que ele tinha, eu imaginei ele num isolamento social que ele já vivia naquela época, mas com a conectividade que a gente tem. Eu também imaginei ele super se comparando nas redes sociais, ou ele procurando validação com likes, com comentários, coisas desse tipo, assim como eu imaginei também ele em 2 reuniões ao mesmo tempo, sabe? Tipo Teams, Zoom. Gente, ele estaria muito mais louco do que naquela época. Vamos combinar? Esses dias eu estava num atendimento com uma mentorada e ela me falou o seguinte, ela é executiva. Fernanda, eu estou muito brava. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Estou muito brava porque esses dias a gente faz uma reunião mensal e essa reunião mensal é muito importante, ela é estratégica. E a galera está entrando lá, né? Os funcionários estão entrando sem câmera. E aí eu descobri, depois de várias reuniões, que, na verdade, tem vários que não estão na reunião. Que a IA está no lugar deles. Aí eu falei, tá, ok, você quer minha opinião sincera? Ela falou, quero. Se você demorou para perceber que não eram eles que estavam lá, alguma coisa está errada. Vocês concordam? Ela falou, não, mas é muita cara de pau, é uma reunião importante. Eu falei, então, se ela é importante, por que você percebeu tanto tempo depois? Sinal de que eles não têm uma voz ativa. Sinal de que eles não têm realmente um lugar de fala, ou que é importante você saber a opinião dessas pessoas ali. Talvez você só esteja fazendo uma reunião informativa, que podia ser um e-mail, e que bom que tem a IA, porque essas pessoas a IA vai gravar, vai mandar resumido, eu também quero colocar na IA. Gente, é muito mais fácil. Aí ela pensou, não, é verdade, não tinha pensado nesse ponto de vista. Percebem, gente, se a gente está colocando um ambiente em que as pessoas não têm um lugar de fala, em que as pessoas não podem ser elas mesmas, que as pessoas não podem ser vulneráveis, a gente não tem um ambiente de segurança psicológica.
E se a gente não tem segurança psicológica, a gente também não consegue fazer com que a IA trabalhe para a gente. A IA não é a vilã. A IA está aqui para ajudar a gente. O problema é que a gente precisa trabalhar nosso modelo mental antes de implantar a tecnologia. Então, vamos entender um pouquinho mais disso. A gente fala o seguinte, dentro da inteligência artificial, dentro da segurança psicológica, a gente precisa criar algumas seguranças nas pessoas. A primeira segurança é a segurança em pertencer. E a segurança em pertencer seria você ter um lugar de fala, você ter um espaço ali dentro. Muito bem, segurança em pertencer seria mais ou menos assim. Todo mundo aqui, todo mundo eu não posso dizer, mas a grande maioria está em vários grupos de WhatsApp, não é isso? Confere. Beleza. Tem grupos de WhatsApp que você escreve, todo mundo responde, não tem? Beleza. Não tem aquele grupo que você manda e a galera te ignora? Tem, não tem? Tem. Aí você fala, não, Fernanda, mas você está exagerando, pelo amor de Deus, as pessoas estão com pressa, estão cheias de coisa para fazer. Mas o coleguinha escreveu, todo mundo respondeu. Não, é que, gente, o assunto que ele está pondo é mais importante, claro. Tá bom, então eu vou falar do assunto que ele está falando, certo? Confere. Beleza, ninguém responde. Aí um outro coleguinha escreve uma coisa parecida com o que eu escrevi, mas com outro pouquinho diferente, só. Todo mundo responde? Vocês já entenderam o recado, né? Este grupo, você tá, só que não. Você tá, mas você não tem lugar de fala. Você não tem voz ativa. Ninguém ali leva em consideração a sua opinião. Não é importante para aquele grupo. E aí eu vou falar para vocês, isso acontece dentro da empresa também. Porque quando a gente fala assim, vamos ter segurança psicológica, a primeira coisa é as pessoas sentirem que elas fazem parte. A gente está falando, claro, da diversidade, da inclusão e da equidade. Eu vou falar de diversidade e equidade, mas falando da inclusão, a gente está falando das pessoas se sentirem parte. O que é sentir parte? Sentir que elas têm voz ativa, que aquilo que elas falam tem uma opinião, que as pessoas querem saber sobre aquilo, que aquela informação é importante, eu faço parte de fato. Certo? Fazendo um comentário aqui sobre segurança psicológica, tem um projeto da Google, que eles fizeram um experimento, que chama Projeto Aristóteles. E esse projeto, eles queriam descobrir o que a gente faz para ter alta performance na nossa equipe. E eles descobriram esses 5 fatores que estão aqui para vocês. Primeiro do topo era a segurança psicológica. E os outros 4, se vocês verem, faz parte também. Então, isso que eu estou dizendo para vocês é um processo extremamente importante. Vamos entender um pouquinho mais, então, desse segurança em pertencer. Um ponto que as pessoas reclamam muito dentro das empresas é o problema de vieses, de diversidade. A IA pode ajudar nisso? Muito. A gente tem um caso da IBM, que é o Fairness 360, que eles fizeram um algoritmo na IA falando o seguinte, eu preciso quebrar os vieses que a gente vem acontecendo tantos anos. Eu quero que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, eu quero que tenha uma diversidade, eu quero provocar uma equidade. A IA começou a detectar, por exemplo, cargos em que a mulher ocupava o mesmo cargo que um homem, mas estava ganhando menos. E olha que interessante, a IA já puxava isso e já manda para a liderança dessa pessoa, dizendo, olha, por que essa pessoa está ganhando menos no mesmo cargo? Tem um motivo para isso? Porque você vai ter que justificar. Se não tem, você vai usar o seu orçamento destinado para equiparar os salários. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bacana. A IA começa a perceber vários vieses na contratação. Só que isso funciona sempre? Não. Porque na Amazon não funcionou. Por que na Amazon não funcionou? Porque eles não tiveram preocupação de trabalhar esse modelo mental antes. O que a IA fez reproduziu o que já acontecia na realidade. Ela começou a contratar só homens brancos. Porque qual que é o histórico de tecnologia? Os homens predominam, o homem branco predomina. Quando a Amazon percebeu isso, tentou corrigir, percebeu que não tinha como corrigir, tirou a IA do ar.
E aí começou muitos rumores, esse caso da Amazon, começou muitos rumores de que a IA tinha vieses. Não é a IA que tem vieses. O viés está lá. Ela só potencializou. Vocês percebem isso? Quanto que é importante a gente trazer para os dias de hoje que não é a tecnologia o problema. É que nem aí quando começou a rede social. Ai, mas tem pedófilo, tem isso na rede social. Não, já tem. O problema é que aquilo potencializou, só isso. Então, a gente precisa realmente rever nosso modelo mental para usar a tecnologia a nosso favor. Então, como eu falei para vocês, primeiro é a segurança em pertencer. Segundo ponto é a segurança em aprender. Por que eu não teria segurança em aprender? Quem aqui já teve essa experiência? Vocês vão recebendo aí. Sabe quando você chega numa empresa e que você chega para a pessoa e fala assim, poxa, Diego, eu não sei fazer, você me ajuda? Aí ele dá esse sorriso assim, ó. Claro, te ajudo. A pessoa te ajuda. E aí, na primeira oportunidade, o que acontece numa reunião? Ele vai lá e fala para a Flora assim, poxa, Flora, você viu a Fernanda? Negócio básico, ela não sabe. Fraca ela, né? Você ia fazer assim? Não, né? Percebe? Quem aqui já viu essa experiência? Já aconteceu com você ou já aconteceu com alguém? Levanta a mão. Pior, né? Às vezes você quer aprender, o coleguinha começa a achar que você quer ficar no lugar dele. Aí fala assim, nossa, mas você quer aprender... Por que ela quer aprender isso daqui? Ela quer ficar aqui? O que ela pensa que ela é? Né? E aí começa a dar uma boicotadinha assim, básica, né? Ou você mostra interesse em aprender algo que é muito diferente, e aí alguém fala para você, não, mas você não está focando no teu trabalho, você está criando o problema. Então, isso é uma questão muito forte hoje, que a gente sabe que precisa mudar esse modelo mental. A gente precisa começar a incentivar as pessoas de que aprender, de que se mostrar vulnerável, não sei fazer, isso é muito bom, até porque eu evito vários erros, não é? Como que eu faço isso? Tem um case aqui muito legal da IA. A Hinge é uma plataforma de namoro, tá? Eles fizeram o 15Five, que eles fizeram o seguinte, é uma IA de gestão de pessoas em que eu vou lá, coloco minhas dúvidas, a IA vai tirando minhas dúvidas. Só que ela já informa também os stakeholders, quem é as pessoas da área, enfim, para elas trocarem comigo sobre minhas dúvidas. A própria IA começa a me direcionar que cursos que eu posso fazer, de acordo com as perguntas que eu tenho interesse. E mais legal que isso, eu começo a ter recompensas, né, de, olha, que legal, a Fernanda está querendo aprender, ela está tentando. Então, tem todo um incentivo do algoritmo de me recompensar porque eu tenho interesse em aprender algo. Por que deu certo? Porque essa já é a cultura da empresa. Uma plataforma extremamente parecida na IBM, a Watson, não deu certo. Tudo isso que eu trouxe para vocês, fora da IA, aconteceu dentro da IA. As pessoas começaram a relatar o seguinte, não, mas eu vou lá, pergunto o negócio, depois as pessoas começaram a criar problemas, usaram isso contra mim. Tudo isso que eu falei para vocês agora, as pessoas relataram que o problema era a IA. Era a IA o problema, gente? Não. Num terceiro nível de segurança psicológica, a gente tem o terceiro estágio, que é a segurança em desafiar. Desafiar não, está errado aqui. É a segurança em contribuir. A segurança em contribuir, gente, é mais ou menos assim. Eu quero contribuir com ideias. Tá? E aí, quando eu contribuo com ideias, eu quero ser proativo, não é uma coisa boa? Vamos ser proativos, vamos contribuir. O que é o problema disso? Nenhum, né? Mas tem. O que acontece quando você vai contribuir? Isso acontecia comigo, gente. No começo da minha carreira, eu entrei numa área de RH e eu estava ali como staff, eu estava dando apoio. Eu era super agitada, sou agitada, né? E eu queria contribuir. Não, eu quero ser proativa, eu quero ajudar. E aí eu ia lá, dava sugestões e tal. Sabe o que o pessoal fazia? Iam lá e falavam assim, me davam os feedbacks. Eu vou dar uma... Posso dar uma licença poética? Era feedback, né? O feedback era assim, Fernanda, você ainda é muito nova, você acabou de entrar, tudo tem seu tempo.
Aí você fala, ok, mas quem disse que eu quero estar no teu lugar? Eu só estou querendo ajudar, eu só estou querendo dar ideia, gente. Qual o problema disso? Aí eu falei, tá bom, vou lá, vou ajudar outra pessoa. Aí vim, Fernanda, você está querendo muito rápido com a sua carreira? Não, eu só quero ajudar. Aí passou, vou contribuir de uma forma diferente, mais sutil. Aí você dá uma contribuição que não está linda, maravilhosa, porque a ideia não nasce pronta. Vocês concordam comigo? Aí vem alguém e fala assim, ai, mas essa ideia não tem nada a ver. Não sei de onde você tirou isso aí. E aí você fala, tá bom, então eu vou contribuir de forma diferente. Vou vir aqui com uma ideia que eu vou pesquisar mais e tal, e aí alguém distorce a sua ideia. Fala, olha, isso daí já foi tentado, eu acho que, inclusive, você não conhece o suficiente da empresa, você precisa estudar mais. O que você faz com essa pessoa proativa? Você minou. Ela não quer mais ajudar. Ajudar para ela vai ser sinônimo de algo ruim. Você acabou com a inovação nessa empresa. Percebem? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem plataformas que nem essa da NASA, o Spigot, que ele fala o seguinte, você pode entrar numa plataforma, contribuir de uma forma anônima. Só que olha que interessante, você contribui de forma anônima, e aí a IA vai trocando com você, co-criando, e eles já vão passando isso para os stakeholders, as pessoas vão contribuindo, e aí quando a coisa está bem avançada, porque aí não tem o viés de quem contribuiu, se tem o cargo alto ou o cargo baixo, certo? Se eu gosto ou não gosto da pessoa. Quando aquilo está avançado, essa pessoa recebe o mérito de que ela iniciou o processo. Todas as pessoas que foram envolvidas recebem o mérito também. Super deu certo. Mas não deu certo na HP. As pessoas relataram exatamente o que eu estou dizendo para vocês, fora da IA. E aí, sim, agora, sim, no desafio, né, no Segurança em Desafiar, que é o alto nível da segurança psicológica, imagina vocês se contribuir para uma coisa que é mais simples, já é complicado, imagina vocês quando alguém vai desafiar o status quo. Algo que sempre foi assim, que há 30 anos faz desse jeito. Já há um problema natural nisso. Então, a gente tem casos como esse da Google, que deu muito certo. Por quê? Porque a segurança psicológica era tão forte ali na equipe que estava usando a IA, que as pessoas eram incentivadas a desafiar. Então, é como se você tivesse uma recompensa maior da IA quando você trouxesse uma contribuição que desafiasse algo a mais. Que no Uber Pulse não deu certo. No Uber Pulse, as pessoas disseram exatamente o que eu disse aqui. Se sentiram ameaçadas, retaliações. O que eu quero dizer para vocês, gente, que é a minha mensagem aqui principal, é que a IA vem para nos ajudar. Ela está aqui para ajudar, ela ter um potencial enorme, inclusive para ajudar nessas questões da segurança psicológica. Mas, na verdade, a gente precisa ter esse modelo mental da importância de ter um ambiente que não é coercitivo, ou seja, as pessoas não têm medo de se arriscar, de dar opiniões, de dar ideias, de retaliações. Não é um ambiente manipulativo, em que a gente usa contra a pessoa algo que deveria ser positivo, e que, principalmente, é um ambiente acolhedor na sua vulnerabilidade e na sua autenticidade. A gente precisa de mais empatia, de mais amorosidade. E olha como Van Gogh conhecia bem do ser humano. Ele escreveu, num trecho da carta para o irmão dele, Theo, é bom amar tanto quanto podemos. É aí que reside a verdadeira força. Quem muito ama, muito realiza. E percebe que ainda tem muito a ser feito. Espero que a gente crie ambientes que tenham mais empatia e mais amorosidade. O meu tempo deu exatamente agora. Tem um vídeo. Posso pôr? Eu vou pôr um vídeo, gente, que é um experimento da Coca-Cola com essa relação da aceitação, da autenticidade, da diversidade, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui.
as if heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandura. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? God, dude, Whoa. that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. إذا شفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم وياه. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء. ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. رسالة واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Que tenhamos a IA para ajudar, para que possamos ter empresas mais humanizadas. Obrigada.